uma das coisas mais complicadas na espiritualidade, eu sempre coloco que o problema da espiritualidade não é um problema sobre o espírito, é uma questão, um problema ético, né? Ou seja, a gente sabe que trabalhar com espiritualidade não é fácil, né? E principalmente quando a gente percebe que existem esses conflitos, né? Não, aquela casa tal tem muito mais filhos de santo, então por ter mais filhos de santo é melhor. Aquela casa tal vem de um babalorixá assim, assim, assado, que é famoso e aparece na TV da Ana Maria Braga, então deve ser incrível. A questão da espiritualidade, quando a pessoa começa a ganhar esse corpo, esse poder, né, essa força que você colocou, às vezes acaba sendo uma energia, em vez de ajuda, uma energia de controle e manipulação, né? Isso é uma coisa muito, muito complicada que a gente vê, né? Aí eu queria perguntar para você, Paulo, como é que fica essa questão, por exemplo, exatamente nessa dinâmica? Quer dizer, você já sentiu, eu imagino que sim, esses conflitos, assim, você não está nem brigando com ninguém e nem querendo passar à frente de ninguém, mas tem gente lá falando, olha, né, aquele pai de santo está de olho em você, ou aquela pessoa, ou aquele tipo de espírito não gostou do que você fez e, portanto, vai atrás de você porque você está, entre aspas, ajudando demais. Como é que fica esses processos para você? Porque é um peso, né? Tanto o pessoal que sobe muito para a cabeça e aí acha que você é uma ameaça, e mesmo que você não faça nada, acaba sendo uma ameaça, né? Se sentem assim. E como é que você teve que lidar com tudo isso? Isso acontece muito, né? Quando as pessoas acabam utilizando a espiritualidade para controle e manipulação de pessoas, em vez de auxílio. Sim, verdade. Então, o meu modo de ver é assim, ser um pai de santo, ter um terreiro, para algumas pessoas, ser pequeno não serve. Você tem que ser grande, entendeu? Ser pequeno não serve para algumas pessoas, entendeu? Teve casos de eu ter proposta para dirigir terreiro grande, de eu ir jogar. Até uma moça que procurou você muito tempo atrás, ela veio falar comigo, ela marcou um café comigo. Ela queria me levar para Barcelona para jogar carta, você lembra? Sim, sim. E eu meio que recusei a proposta, eu não quis ir. Uhum. Assim, isso é complicado, das pessoas achar que porque o terreiro é grande, porque tem mais médios, porque lá funciona, porque lá resolve o problema. Uhum. Não sei nem a palavra, não sei se é ego, não sei se... Aham. Porque depois que abriu minha clarividência, depois que eu comecei... muda a espiritualidade. Meio que a minha espiritualidade cresceu, em aspas, mas eu não deixei isso subir para minha cabeça. Uhum. Lotou o meu espaço. Pessoas me procuram Uhum. porque eu tenho clarividência e porque eu tenho um marabô que Uhum. trabalha comigo, que é o Exu. Aham. Aham. Ai, não, Sereba, nossa, vamos lá e tal. Só que assim, vem para pedir umas coisas que é fora do comum, é complicado isso. Algumas entidades se incomodam do trabalho que eu faço. Na verdade, do que eu desfaço. Aham. Porque eu tenho muita procura para me desmanchar magia. Eu tenho muita procura para mim desfazer alguns trabalhos. Então, eu tem muita entidade que vai se afrontar comigo. E tem alguns pais de santos que vai até o meu espaço, vai conhecer o meu terreiro, e eu vejo pela clarividência que é pai de santo, e eu acabo atendendo ele para mim, eu conversar. Não, eu não passo para nenhum outro médium lá, porque eu tenho as outras pessoas que me ajudam dentro do terreiro. Então, quando todo o trabalho que tem gira lá de 15 em 15 dias no meu centro, no meu terreiro, antes do trabalho tem 40, 50 pessoas lá fora, eu vou lá fora, eu abro a previdência e pego a ficha, a senha das pessoas que eu acho que eu tenho que atender. Uhum. Que às vezes tem muita pessoa que vai te afrontar, vai querer conhecer o seu trabalho. Vai testar, né? Mas eu acho que isso me incomoda, entendeu?
eu não tô disputando com ninguém, não tô querendo ser melhor que ninguém. Meu centro é pequeno, o espaço é pequeno, entendeu? Tô ali para ajudar, tô ali para fazer o meu trabalho, o meu papel, entendeu? E isso existe bastante. Então, e falando dos confrontos que eu tinha dentro do meu centro, dentro da minha casa, teve muitos casos de pai de santo ir lá me visitar para saber se, tipo assim, os comentários, né? Ah, o Cerebro, o cara é bom, ah, não sei o quê. Aí os caras iam lá me visitar e queria, vamos ver se é tudo isso mesmo. Sempre quis fazer meu trabalho bem feito. Porque eu sempre tive medo sabe, das pessoas que falam, ó, o charlatão lá, ó, o cara aqui, né? Entendeu? E eu nunca quis, eu nunca coloquei a minha foto no poste, entendeu? Não- Tem amigos meus que nem sabem que eu tenho centro. Amigos meus de 30 anos. 30 anos de amizade e nem sabe, entendeu? Eu acho muito E eu fico interessante. muito preocupado das pessoas. Eu fico preocupado das pessoas me julgar a minha imagem. Ah, o charlatão lá, ah lá, falou que fez isso e não fez. Por isso que eu tento fazer o meu melhor, por isso que eu tento fazer, sabe, da melhor maneira possível. Uma coisa interessante que eu acho legal é que, às vezes, eu já tive presente com essas experiências né, que são provas, né, de como, às vezes, a pessoa vinha fazer alguns testes e o espírito, enfim, falava de coisas sem ela falar nada sobre uma coisa que ela não tinha falado com ninguém, né? Não é assim? E aí a pessoa fala assim, não, como você sabe disso? Não, isso, né, isso é uma evidência, ou nem evidência, é uma prova, podemos dizer assim, do tipo, poxa, há alguma coisa acontecendo aí que é bem forte, né? E é bem real, né? Não é simplesmente uma invenção, o cara consegue ler mais ou menos os trejeitos das pessoas e fala qualquer coisa, né? Não. Tem coisa acontecendo e tem uma sensibilidade honesta. Sim, sim. Já teve casos de eu atender pessoas no jogo de carta, eu sabendo que a pessoa estava mentindo para mim, entendeu? Querendo me testar, e eu falei para ela, não, não tá acontecendo isso. Aham. E a pessoa ainda querendo me confrontar, falando, não, tá. Eu falei, moça, eu tenho clarividência. Aí expliquei para ela, ela ficou sem graça, entendeu? É uma situação bem complicada. Aham. A gente não Quando consegue nem. começa É. quando começa a ficar essa situação eu fico, na verdade, não é chateado. Fico, sabe, por quê, né? Por que estão fazendo isso, entendeu? Uhum. Sendo que, às vezes tem pessoas que nem atendeu queria. Não, vai lá, o cara é bom, não sei o que e tal. Aí começa a fazer aquele joguinho para saber se você vai adivinhar as coisas mesmo. Uhum. É igual dentro do terreiro. Depois que abriu minha clarividência, depois que o trabalho ficou firme, de verdade, porque assim, quando eu falo que muitas pessoas entram dentro do terreiro para melhorar financeiramente, Uhum. para melhorar a vida, para melhorar dentro de um relacionamento. Só que assim, não é que melhora. Em todo lugar que a gente vai, espiritual, qualquer tipo de religião, tem que ter postura. O trabalho espiritual não melhora o seu relacionamento, não melhora a sua vida financeira, entendeu? E muita gente, foi o que você falou, acha que eu tô rico, acha que eu tenho dinheiro, acha que eu atraso conta também, às vezes eu me aperto. Uhum. Então, faz parte do caminho isso. Uhum. Eu não estou na espiritualidade para me beneficiar. E Uhum. olha que eu tenho ferramenta para isso. Uhum. Olha que eu tenho, eu vejo muita coisa. Aham. E eu não me beneficio por isso. Às vezes eu tiro do meu bolso para ajudar as pessoas, justamente para voltar para aquela parte que eu falei de não dar certo, não deu certo porque eu fiz minha parte, mas a pessoa não fez a parte dela, não deu certo. Uhum. Então, para não apontar o dedo para mim, pô, eu paguei e não deu certo. Mas às vezes não deu certo porque ela não fez a parte dela. Aham. Entendeu? E a espiritualidade não é só colocar uma guia bonita, né? A guia é aquela colar, né? Para quem não sabe, não é colocar uma roupa branca e se deslumbrar dentro do terreiro. Tem gente que se deslumbra. A sensação que me dá é que tem gente, como você mesmo falou, acha que entrando no terreiro você vai ter garantias espirituais, não é? Assim,
eu tô lá, eu já estou fazendo, entre aspas, a minha parte, então é quase uma obrigação do terreiro, ou do pai de santo, ou do trabalhador, ou da pessoa, dos guias lá, darem o mínimo para sobreviver. Então acaba sendo uma barganha, né? Em vez de uma participação conjunta, né? Isso me parece que é bem complicado, é bem humano, né? É bem o que às vezes as pessoas fazem, né? É exatamente isso mesmo. Uhum. Então, como eu estava falando, em um determinado momento, eu não quis continuar com o trabalho aqui. Eu não queria parar de trabalhar, mas eu não queria continuar com o meu trabalho aqui, com a minha responsabilidade, porque assim, eu era responsável por tudo. Então, eu queria ser responsável por mim, pelo trabalho que eu faço. Então, eu comecei a visitar alguns locais, alguns centros, para mim tentar participar do trabalho daquela casa. Eu fui em vários locais que eu conhecia, só que eu me assustava com as coisas que eu via. Eu respeito qualquer lugar que eu piso, só que a clarividência, Uhum. de um lado ela é boa, de um lado ela te fere, porque você vê algumas coisas que a gente acaba ficando incomodado. Então você vai lá dentro de um terreiro que tem 80 médiuns, 3 está incorporado. Aham. Você vai num terreiro que tem 250 médios, 5 está incorporado. Então é uma situação bem difícil. Então eu preferi continuar, mesmo com os trancos e barrancos. Aham. Porque assim, eu falo porque eu tento passar o maior conhecimento possível para todos os filhos da minha casa. Uhum. Tem tem poucos porque eu não quero crescer, mas eu tento passar conhecimento, Uhum. eu tento passar, sabe, eles têm que ter a humildade de trabalhar. Tem gente que não tem a humildade, acha que é melhor que a entidade. O problema do médio é esse. Tem muito médio que acha que ele está acima do Exu, acima do preto velho, acima do caboclo. Esse eu acho que é um dos maiores problemas da Umbanda, da Uhum. espiritualidade. Uhum. Se por um lado, é isso que eu ia até pegando uma das perguntas que eu ia fazer anteriormente, Paulo, você sente que você até a gente começou a falar sobre isso, né? Um pouco do que afastou a sua mãe do candomblé, que eram as oferendas com sangue, com matança, que é uma das coisas que o pessoal fala, até mesmo quando o pessoal fala do candomblé e você tem um religioso cristão ou sobretudo católico, o pessoal sai correndo, não, candomblé não, porque o candomblé é do mal, né? Que também é um preconceito. Mas, sem dúvida, essa questão Sim, das matanças é uma coisa meio complicada realmente e é uma coisa, me parece, que tem muito a ver com a cultura antiga e assim vai. Por um outro lado, você tem a Umbanda, que é uma coisa muito mais ligada à parte até mesmo do sincretismo cristão, né? Já é uma coisa mais sincrética, ou seja, você tem influências de vários lugares, né? Tem esse trabalho, ele incorpora em grande parte esses ritos dos orixás, né, dessa relação dos orixás, mas também essa questão de todo um trabalho cristão no sentido de referência, até mesmo no sentido de comparação, né, no sentido que, por exemplo, às vezes algumas pessoas colocam o Jesus junto da questão da linha de Oxalá e assim vai, né? Você tem todo um pacote de englobar outros processos espirituais, né? Mas a Umbanda também tem, como você mesmo colocou, alguns desafios aí, né? Talvez um dos desafios que você consiga perceber é exatamente esse desafio, talvez eu vou usar esses dois termos, aquela humildade mentirosa para tentar ganhar alguma coisa em troca, quer dizer, eu fico numa posição de coitadinho, de humilde, para assim eu, eu, eu sou uma pessoa que tá, né, não fala nada, mas na verdade o que eu estou querendo é alguma coisa em troca, né? Então fica aquela barganha espiritual, né? Ou mesmo esse pessoal que acha que não, eu sou médium, né? Então eu sou médium, é como se fosse o alto clero da Umbanda, né? Tem essas duas coisas, né? sim, exatamente. Assim, eu nunca participei do candomblé, pouca coisa que eu sei do candomblé, minha mãe me direcionou. Na verdade, todas as matanças que eles fazem rezas pro bicho,
antes de matar, eles fazem rezas, orações, Uhum. entendeu? Tem todo um preparo, não Uhum. é ir lá, passa a faca no pescoço da galinha, não é uma coisa assim. Então tem todo um preparo e, na verdade, é um pouco de preconceito mesmo, existe isso, né? É Tá. que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Minha mãe não gostava, Aham. ela não quis mais participar, Uhum. entendeu? Então, como eu cresci na Umbanda, Aham. eu não tive interesse de ir no candomblé, entendeu? Aham. Eu nunca me aprofundei. E eu sei tocar pro candomblé, né? Toquei até pro teatro, eu participei de uma peça de teatro pro Gaspareto, Que legal. eu até toquei lá, a peça chamava Os Orixás, eu acabei tocando lá para ele. E é um preconceito mesmo. A Umbanda é que assim, tem vários tipos de entregas, de oferendas, entendeu? Tem lugar da Umbanda que também faz oferenda com bicho. Uhum. Não é só o candomblé, não. Aham. Na Umbanda também existe isso, Até, entendeu? até eu queria aproveitar para esclarecer essa questão. Você acha, Paulo, que a gente está falando do centro, né, do seu centro, a, a base mesmo, que pelo que eu entendi você falou, é da Umbanda. Mas a gente pode dizer, pelo menos o meu olhar, é que não é uma Umbanda pura, no sentido de que totalmente regrada dentro de fundamentos, até mesmo da sociedade de Umbanda, ou aquelas regras muito, muito religiosas, no sentido. Né? Você tem esse lado que é o lado dessa ponte com o Candomblé, que é muito bonito também, né? Que é esse lado que faz essa conexão. A gente até brinca que às vezes muitos desses nossos trabalhos são trabalhos de bandomblé, né? Quer dizer, uma coisa meio que misturada, uma coisa que tem um lado muito bacana também do candomblé e uma coisa muito bacana da Umbanda. É mais ou menos isso que a gente pode falar? O que você sente assim do teu trabalho? Sim, é isso mesmo. Hoje em dia, poucos centros de Umbanda que cultua só a Umbanda mesmo. É Hum. muito pouco. A partir do momento que um orixá desce em terra, já não é só Umbanda, né? Aham. E eu tenho esse lado meu do candomblé também. A única coisa que eu diferencio são as minhas oferendas, né? As minhas entregas, porque tem pessoas que falam despacho, tem pessoas que falam oferenda, tem pessoas que falam padê, tem pessoas que falam ebó, Uhum. então tem vários nomes, né? Aham. E o que me diferencia é os trabalhos que eu faço. Eu Aham. faço um trabalho diferente do candomblé. Uhum. Eu não faço as mesmas oferendas que eles fazem com bicho, com sangue. Eu não faço nenhum tipo de corte. Corte é quando a gente vai cortar algum bicho. Eu não Uhum. faço. Meu Uhum. ebó é branco. Eu faço ebó branco. Entendeu? É diferente. Até Mas eu queria. tenho um pé no, eu tenho um pé no candomblé, sim. Aham. Uma das coisas que eu até queria esclarecer, porque muita gente tem esse preconceito, né? Vê lá alguma coisa, né, numa encruzilhada ou mesmo na mata, com um prato, num prato, né? Com algum arranjo que nem sabe o que está acontecendo, o pessoal já fala assim, isso aí já é um trabalho de macumba, já é pro mal, né? A pessoa nem sabe, mas ela ouviu falar porque a mãe falava, o pai falava, as pessoas falavam que olhou, olhou lá, tem um negócio lá, isso é um despacho encruzilhado, é coisa de macumba. Então é coisa do mal. Então, assim, é interessante, acho que a gente esclarecer para o pessoal que está assistindo, né, que não é a figura daquilo que define se isso é do bem ou do mal, né? Não é que e até mesmo esclarecer a diferença ou como você esclarece essa diferença entre despacho, demanda, fala um pouquinho e desses trabalhos, existem trabalhos e trabalhos. Me fala um pouquinho até para esclarecer desses dois lados, porque sim, me parece que tem trabalhos que são realmente pesados, ou seja, são feitos para ferir alguém ou trazer determinados tipos de benefício, fazendo com que outras pessoas se machuquem. Isso é muito complicado, né? Mas também tem trabalhos que são trabalhos exatamente de limpeza, de equalização, de aberturas de potencial de energia pessoal, de cura, né? De restauração. Me fala um pouquinho essa diferença, porque às vezes essas coisas são entregues em ferramentas muito similares. Me fala um pouquinho como a gente pode esclarecer para um público leigo que acha que tudo é a mesma coisa, Na verdade, só muda o nome, né? tá?
porque o nome é o mesmo, despacho, oferenda, ebó. Aham, Então, existem sim aqueles trabalhos que as pessoas fazem para amarração, coisa tá. para separar, Aham, para atrapalhar relacionamento, para aham, derrubar alguém dentro de uma empresa, para aham, deixar alguém doente. Isso existe sim. aham, Eu já tive casos das pessoas me procurarem de eu desfazer alguns trabalhos desses. Entendeu? Existe sim. Mas não é toda a oferenda que você vê que é para o mal. Eu faço trabalho de prosperidade, eu faço trabalho de cura, e eu tenho que entregar em determinados locais. uhum, Entendeu? Não é que se a pessoa passar perto, ela vai pegar algo do tipo que atrapalhe ela e aham, tal. O trabalho é direcionado para isso. É para cura, é para prosperidade, aham. entendeu? Eu só faço trabalho. Por isso que às vezes eu recebo algumas visitas de algumas entidades e tal, porque assim, vão pedir para me desfazer, eu desfaço. Aham. Só que quando aparece gente para pedindo, porque tem gente que é cara de pau mesmo, vai até os terreiros para ficar pedindo coisas. Infelizmente, tem alguns terreiros que fazem, né? E eu, É pedir mesmo para apresentar, para fazer esses trabalhos exatamente, para acabar com para pessoas, para atrapalhar, atrapalhar pessoas. para atrapalhar. Há uns 2 meses atrás, eu atendi uma pessoa que ela deu o documento do carro, documento de compra e venda assinado, reconhecido firma, com o pai de santo fazer uma amarração Para derrubar uma pessoa. para derrubar uma pessoa. Que é isso? Então, tem vários tipos de trabalho, sim. Aham. É complicado, né? E aí, assim, aproveitando nessa relação, né? Essa questão, a gente fala muito. Queria pegar um outro ponto que é meio desafiador aí a gente conversar, porque isso às vezes pega. Geralmente, trabalho espiritual, Paulo, está ligado a, pelo menos no Brasil, né? Muito essa questão, talvez esse lado mais cristão mesmo, que a Umbanda faz parte, tem uma relação direta. Que é essa questão do tipo, olha, não se cobra trabalho que é para o bem, você não cobra. Qualquer tipo de auxílio tem que ser gratuito, porque é uma coisa que você está pegando entre aspas emprestada, é uma energia que é uma energia boa, não pode ser cobrada. Geralmente você tem essas relações. Então você tem muito esses dois lados, né? Um lado que é esse lado da humildade, entre aspas, mas, poxa, o centro tem gastos, um trabalho tem gastos, tem velas, tem é, ervas que têm que ser compradas, adquiridas, e aí como é que fica? Até mesmo você falou, né? Durante muito tempo, e ainda eu imagino que sim, em alguns momentos, você teve que arcar do seu próprio bolso para fazer uma coisa acontecer, né? E até mesmo tem essa questão que é meio complicada, que a gente percebe, às vezes, a pessoa tem condições de auxiliar, mas fica ofendida quando você faz um trabalho que teve gastos, tem o seu tempo de atendimento específico, e a pessoa fala assim, não, eu não vou pagar isso porque é muito caro, e trabalho espiritual não pode ser pago, tem que ser tudo de graça, né? Como é que você lida com isso? Como é que funciona essa questão? Porque tem um outro lado também, né? Que é aquele lado do tipo, olha, para fazer uma limpeza tal, eu vou cobrar 20 mil reais. Tem aquele outro extremo que ainda você vê em alguns locais de exploração, de manipulação, né? Como é que você lida com esses dois extremos aí? Qual que é o seu ponto de vista? No começo, quando eu comecei a atender ao público, eu nunca cobrei um centavo de ninguém. Nunca cobrei. Uhum. Só que tinha dias que fazia fila na minha casa, na porta da minha casa, 1 hora da manhã eu estava atendendo. E era repetitivo. Começou a ficar uma situação repetitiva. Segunda, terça, quarta, eu estava meio que sem vida. Não tinha trabalho, não tinha nada. Estava atendendo, atendendo, atendendo. E começou a ter problema no meu relacionamento. Começou a ter problema porque eu não tinha tempo. Claro. Uhum. Entendeu? E era sempre, algumas pessoas sempre repetiam. Era coisa de relacionamento e tal, e tal. E eu comecei a parar com isso. Porque eu já estava atrapalhando a minha vida. Entendeu? Que é Uhum. atendimento de graça, concordo. Vem na gira, o trabalho vai ser tal dia, você vem, participa, pede para a entidade, toma um passe, a caridade está ali. E Aí, eu comecei a cobrar porque
sabe, eu sei que eu fazia um bom trabalho, só que estava ficando desgastante, eu estava puxando energeticamente coisas ruins para o meu caminho. Uhum. Eu fazia um trabalho de limpeza, dependendo da situação da pessoa, eu ficava com o padrão dela por um tempo, até ir saindo. E isso estava me atrapalhando, entendeu? E fora o horário também, eu estava tendo que atender praticamente quase 16 horas por dia. Isso é uma coisa muito complicada. Só para esclarecer para o público. Então, assim, você tem um trabalho que é um trabalho de caridade, de auxílio, que é a Gira, né? Que é um trabalho aberto em dias específicos, né? Não é Sim, assim? E aí você pode falar um pouco dele. Aí não é cobrado, quer dizer, a pessoa pode ir lá, ela é tratada, é uma coisa mais comunitária, é isso, né? E também para quem necessita de um trabalho mais, de um atendimento personalizado, de um trabalho mais específico, aí como se fosse um atendimento com o seu tempo, não é isso? Quer dizer, aí sim você tem uma troca energética que acaba sendo financeira do seu tempo, das coisas que você já, da energia que você está colocando para auxiliar pessoas de uma forma mais específica, né? É mais ou menos isso. sim, sim, isso mesmo, exatamente. Eu, dentro do meu centro, primeiro, fazemos trabalho de sexta-feira, de 15 em 15 dias, Tá? aberto ao público. A gente não cobra nada, não precisa levar nada, Que horas? Só para a entendeu? gente. Se te, Começa às 21 horas. 21 horas, sexta-feira, de 15 em 15 dias, né? Isso, exatamente, Legal. às 21 horas. E é de 15 em 15 dias, cada sexta-feira que tem o trabalho é uma gira diferente. Uhum. Tem giras de preto velho, tem giras de caboclo, tem giras de baiano, tem giras de esquerda, né, que é Exu, cigano, pombagira. Os chamados guardiões, né? Que algumas pessoas conhecem Isso. como nome. Gira de criança, e é aberto ao público. Lá a gente distribui senhas, entendeu? Uhum. E as senhas são chamadas lá e vão direcionadas para os médios no início da abertura, né? Uhum. Abrimos o trabalho e depois é direcionado cada senha para cada médio para ser tratado. Uhum. E não é cobrado nada, é aberto ao público. E nos dias normal meu, né, que eu não, dia de semana tal, eu agendo com algumas pessoas, né, eu atendo, jogo tarô, jogo búzios, faço vários tipos de trabalho, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa interessante até para você, para esclarecer para o pessoal, que você não é só um trabalho específico na linha da Umbanda, né? Você usa a sua sensibilidade e clarividência para, você falou do oráculo de cartas, a questão do búzios, e de repente se a pessoa estiver necessitada, faz um trabalho que a gente chama de ebol, de uma limpeza, direcionamento, até mesmo para a saúde, né? Para a restauração do físico, não apenas o físico, mas o aspecto psicoemocional também, né? Que hoje está muito complicado nesses dias, né? É mais ou menos isso. Sim, 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 faço um trabalho também numa maca, né? Que Tá? eu ajusto, dá uma equilibrada, né, energeticamente, entendeu? Aham, Vejo alguns pontos, aham. entendeu? Chakras. Então eu faço vários tipos de trabalho, entendeu? Uhum, Aí é uma consulta mesmo, né? Tem que agendar, tal, uhum. mais ou menos isso. Não, legal. É muito bacana falar disso, porque depois na descrição aqui embaixo a gente vai dar todos os contatos, tá? Do Paulo, do endereço, e do telefone também. Então é interessante tanto para saber se ah, os dias de atendimento, no caso em São Paulo, né? São Paulo capital, como também os atendimentos personalizados, né? Eu acho que é isso, né, Paulo? Sim, sim, isso Legal. mesmo. Poxa, muito, muito, muito bacana. Acho que é bom esclarecer essa condição. Dando continuidade a esse nosso bate-papo. O que a gente. Você falou do centro, né? Que você tem uma série de. A gente falou um pouquinho que o seu centro é um centro que incorpora não apenas a Umbanda tradicional ou clássica, mesmo você realmente falou que hoje é difícil hoje você encontrar uma casa de Umbanda tradicional, podemos dizer assim, né? Você tem sempre uma mistura. E me parece que, no seu caso, tem muito isso, né? Ou seja, você tem médicos espirituais,
você tem várias linhas, que não é apenas as linhas vindo da Umbanda, né? Você tem essa questão dos orixás, né? E aí depois a gente até pode fazer um outro vídeo escrevendo um pouquinho mais essas diferenças de uma forma mais técnica, tá? Mas assim, o que você consegue perceber com relação aos espíritos que atuam no centro, tá? Como é que faz? Assim, claro, tem os seus amparadores, os seus amigos espirituais, sua equipe espiritual que está muito perto de você, né? Como também acontece para os outros médiuns da casa, me parece que é isso. Mas existem níveis de sabedoria? Como é que funciona? Por exemplo, olha, eu morri, né? Eu tô lá sem função. Eu quero ajudar. Como é que funciona isso pela sua visão? O cara chega lá e fala assim, bate na porta, o espírito fala assim, eu quero ajudar aqui que eu vou sair da casa. É assim que funciona e às vezes vocês acolhem espíritos porque os espíritos precisam de mais ajuda do que qualquer coisa e ele acaba ficando dentro da equipe, ou seja, tem níveis de sabedoria. Como é que funciona isso? Assim, tem espíritos que ficam mais gerenciando os trabalhos, outros que atendem de uma forma mais em outras linhas ou de uma maneira mais não aparecendo tanto. Como é que todos esses anos de trabalho, o que você vem percebendo nesse circuito dos espíritos que se aproximam para querer trabalhar ou querer ser auxiliado também, né? E como que eles se transformam e vão crescendo junto da casa? Eu acho que para gerar essa equipe de trabalho, eu queria saber um pouquinho disso. Como é que funciona? Pelo que eu vejo dentro do meu terreiro, Uhum. eles são muito evoluídos, Uhum. entendeu? Todas as entidades, todos os espíritos. Uhum. De Preto Velho, a criança, a baiana. Eu já vi Exu trabalhando incorporado como se fosse um Preto Velho. E energeticamente, pela clarividência, eu estava vendo que é o Exu, mas ele estava falando como um Preto Velho. Uhum. É isso que tem que tomar cuidado por aí em umas casas, entendeu? Eu já fui em alguns locais de gente boa mesmo, o pessoal trabalha super bem, a casa aconchegante, casa bacana, de Exu, tá incorporado como se fosse um caboclo. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, eles estão mais evoluídos do que a gente imagina, porque, assim, eles estudam muito. Tá. Eles têm a falange deles lá, eles trocam muita informação. Ou seja, não é só E, chegar e falar assim, olha, eu quero já começar a incorporar num médio que for. Não, é toda uma equipe aí grande, né? e assim, já teve casos de entidade vir visitar Exu, fazendo mal para um, para outro, para outro, para outro, e ele não querendo ajudar a pessoa, do cara ser muito mais evoluído do que entidade que está fazendo bem. O cara tem um padrão, uma sabedoria assim, acima da média. Só que o caminho, ele prefere fazer desavença do que ajudar. Aí entra o direcionamento, o bate-papo. Eu chamei ele numa conversa, direcionei algumas coisas para ele, expliquei. Hoje ele está na minha casa trabalhando, Uhum. entendeu? E infelizmente, eu não sou melhor que ninguém, mas infelizmente hoje em dia os médiums, assim, tem muito médio bom por aí, mas alguns é complicado, não se cuida, não estuda. Ou seja, é aquela Aí, coisa, eu já sou médium, não preciso melhorar, né? Eu sou só o canal da entidade. Não é assim, né? quando, assim, eu falo para você que, por experiência própria, o conhecimento ele estraga. O médio quando acha que ele, não só médio, não só na área da Umbanda, em todo lugar, em toda a parte espiritual, em todo tipo de atendimento, quando Aham, você acha que tem muito conhecimento e não saber controlar isso aham, acaba atrapalhando o caminho, aham, acaba atrapalhando. aham. É interessante essa questão, porque isso é uma coisa muito, muito, muito relevante, né? Que não é apenas o trabalho, é um trabalho do homem, né? Que parece que tem que estar cada vez melhor, né? Vai se melhorando, vai pesquisando, vai ampliando essa relação, né? Ou seja, não dá para você fazer um bom trabalho se a pessoa, o médium no caso, se ele não se cuida, ele não olha para ele e olha para a própria vida, né?
de como a vida está, de como que ele está lidando com a própria vida, não apenas naquelas 2 horas de trabalho espiritual que ele bate o ponto, né? A espiritualidade é uma coisa muito mais ampla, muito ampla, né? E essa escola, que é a escola da própria gira de estar e trabalhar, parece que quase um espelho para ele continuar fazendo isso, ou pelo menos lidar com isso no cotidiano, né? Sim, exatamente isso mesmo. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar, a maioria dos lugares que eu fui, 60%, não vou falar mais que isso, porque 60% das pessoas que estão dentro do terreiro veste branco, ela quer o benefício próprio. Uhum. Isso eu falo porque eu vejo. O que que eu vou benefício ganhar? próprio. O que que eu vou ganhar com isso, né? Exatamente. Uhum. Eu vou lá, eu vou me beneficiar. Chegou o dia do trabalho. Não, peraí, agora hoje é dia do trabalho, eu vou ser bonzinho. Uhum. Eu vou parar no farol para o pedestre passar, eu vou tratar o garçom bem, eu vou tratar. Então, é só no dia do trabalho. Uhum. Entendeu? É complicado isso. O benefício próprio é complicado. Quando você entra dentro do terreiro achando que você vai ficar bem financeiramente, Uhum. é difícil. Eu vejo muito isso. Aham. Não, é uma relação muito, muito desafiadora nessa questão, né? Ou seja, como eu coloquei antes, parece que a questão da espiritualidade não é de cunho espiritual, é de cunho ético, né? É de cunho existencial, é a pessoa tendo que se melhorar, né? Independentemente se ela é médium, é um poeta, ou um artista, ou um jogador, que seja, né? A sensação que me dá é essa, né? A gente está numa... A pessoa que se vê que ela se sente melhor do que as outras porque faz um trabalho espiritual, talvez aí já está o calcanhar de Aquiles do problema, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Aí entra aquela parte, né? Eu sou melhor, eu tô de branco aqui fora, eles lá fora, eles têm que me respeitar, eles têm que... E não é bem assim, né? A Aham, gente está dentro do terreiro de branco, a gente é igual médico. aham, Quem está lá fora está vindo procurar a gente porque realmente está precisando. uhum, E eu já vi gente desfilando, acha que o terreiro é passarela, aham, minha saia é bonita e tal. aham, E assim, não é uma crítica, né? Eu fico triste com isso, entendeu? Não uhum, tô apontando o dedo, não tô, sabe, criticando nenhuma casa, criticando... Dentro da minha casa acontece isso. aham, Já aconteceu isso várias vezes. aham, E eu tento direcionar isso. Não é uma aham, crítica, eu fico triste de verdade por essa aham, situação. uhum. Nessa questão, Paulo, me fala um pouquinho, porque isso é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem, não tanto agora, porque está todo mundo sentindo na pele os processos, né? Mas é muito comum 2 pontos de vista muito distintos. Uma coisa é, olha, até pode existir magia, ter obsessor, ter assédio espiritual, pode ter um monte de coisa. Mas como eu sou uma pessoa positiva, demanda não pega para mim. Eu penso positivo, eu faço curso de automotivação, eu penso que vai dar tudo certo para mim, então essas besteiras não pegam em mim. Olho gordo, demanda, trabalho feito, magia, não vai pegar. Então eu estou bem, porque eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa que pensa para frente, né? E aí tem gente que acha isso, né? Algumas outras acham exatamente ao contrário, né? Que é aquela coisa do tipo, tudo é magia, né? Saiu de casa, né? Minha vida está por um fio, né? Por quê? Porque eu senti um vento batendo no meu, né? Na minha nuca. Como é que você lida com essas coisas? Porque tem gente que quase faz uma automagia, quer dizer, não tem nada acontecendo, não tem espírito nenhum, é ela mesmo ferrando com a vida dela, né? Não fazendo as coisas e culpando a espiritualidade pelos fracassos pessoais, e outras pessoas que dizem que nada pega, porque é só pensar positivo que nada pega, e a pessoa vai piorando cada vez mais. Como é que você vê esses dois opostos aí?